Fala pessoal, aqui quem fala é o Azul. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o bloqueio e o desbloqueio das placas LHR no seu geral. Eu tô aqui atrás comigo com uma rig com 2660 Super e uma RTX 3060 Ti LHR, que eu tive um certo trabalho para conseguir fazer o overclock e deixá-la estável minerando Ethereum. Será que esse bloqueio ele afeta também o Ergo? Será que eu vou ter problemas com essa placa aqui minerando outros algoritmos? Será que é uma boa escolha de compra? Logo após a vinheta. Pessoal, para contextualizar para vocês aqui, nós estamos com uma rig simples com 2660 Super e uma 3060 Ti LHR, tá? Essa versão aqui foi vendida na Upshaw, se eu não me engano, R$ 5.500. É uma boa opção pelo preço? Já resumo para vocês que é. O grande problema está em acertar o overclock dessa placa. Eu vou mostrar para vocês os testes que eu fiz e a configuração de overclock que funcionou nessa placa aqui. Mas nem toda placa, por mais que seja exatamente do mesmo modelo, vai ter a mesma memória. Essa aqui no caso é uma memória Hynix, a gente vai entrar em mais detalhes depois, mas pode ser uma Samsung também. E quais são as peculiaridades dessa memória Hynix, principalmente na 3060 Ti LHR? Quais foram os problemas que eu tive aqui para poder deixar essa rig funcionando e a placa fazendo pelo menos 40 MHz estável, tá? As outras duas placas a gente não mexeu, tá? São 2660 Super, vocês já sabem que essa placa ela é extremamente confiável. Você coloca um perfil de overclock e ela funciona, já faz os 31 ponto alguma coisa de megahertz, tá? Porém, a 3060 Ti, e eu acredito que seja a dúvida de várias pessoas aí, se é uma boa opção ou não, se você vai ter muito problema para botar ela funcionar ou não, a gente já tem alguns resultados para mostrar para vocês. Só lembrando pro pessoal que essa rig aqui não é minha, infelizmente gostaria que fosse, mas não é minha, tá? É uma rig da minha sogra, ela tem já faz algum tempo, ela montou com essas 2660 Super e agora fez um upgrade para 3060 Ti LHR, que no momento atual é a melhor opção se a gente for olhar por questão de preços e o que a gente tem de disponibilidade no mercado. Com exceção, é claro, da RTX 3060, que é uma boa opção também, mas vocês já sabem mais ou menos como é que é todo o trabalho que a gente tem para configurar essas placas aqui, tanto no Windows quanto no RiveOS. A gente está com a rig já funcionando faz algum tempo, 1 dia e 15 horas, né? Estamos com uma RTX 3060 Ti, que é modelo LHR, né? E estamos com 2660 Super Asus TUF memória Hynix, tá? Por incrível que pareça, as três placas aqui são memória Hynix. E neste caso aqui, a memória Hynix é muito simples de trabalhar na 1660 Super. Como todo mundo já conhece, 930 de Absolute Core Clock, menos 1004 de Memory Clock, você já consegue rodar essa placa 31, basicamente o máximo de megahertz que ela faz aí normalmente, se a gente não fizer BIOS Mod e tudo mais. Aqui em cima, vocês estão vendo no detalhe, a gente está com a 3060 Ti LHR, modelo da PNY XLR8, e infelizmente veio com a memória Hynix. Ah, mas quer dizer, infelizmente, então, que é triste a gente ter a memória Hynix? Das 3060 Ti, espere que você tenha a loteria de ganhar na sorte, né, e pegar a memória Samsung. Mas se você pegar a Hynix, você vai conseguir minerar do mesmo jeito. A gente está usando o NB Miner versão 39.5 e atualizado o sistema da última versão, né, de 29/5/25, né? Então dia 25 aqui foi a última atualização, a gente deixou o RiveOS atualizado. Eu sempre falo, pessoal, atualizem sempre o seu RiveOS, tá? Versão dos drivers, estamos na 470.63.01. Você pode mudar essas configurações só digitando NVIDIA-driver-update e --list. Assim você vai criar uma lista de drivers possíveis para você instalar, principalmente aqui da NVIDIA, né? Tá? A gente tem a última versão 470.74. Eu optei por ficar na 470.63.01. Quer dizer então que essa versão 470.74 é instável? Não. Em alguns casos funciona, em outros casos não funciona. Então você vai ter que testar e variar entre essas duas versões, .63, .74. Então você vai digitar a versão que você quer atualizar aqui, 470.63.01, ela vai baixar os pacotes, etc, e vai instalar o driver da NVIDIA que você selecionou. No meu caso, nas memórias Hynix, na 3060 Ti, eu tive muito problema em utilizar configurações que eu encontrei na internet. Ou seja, lá no hashrate.io, né, a gente tem uma configuração padrão de overclock para essa placa. Só que nem sempre eu vou ter essa configuração funcionando para todos os casos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui que a placa faz 45 MHz utilizando uma dessas três configurações: 1600 de Absolute Core Clock, 2000 de Memory Clock, 165 de Power Limit. Essa configuração aqui, que é a mais segura, a gente já falou sobre Memory Clock, né? Colocar 2600, 3000,
fica um pouco alto do base clock da placa. Neste caso aqui, eu testei essas 3 configurações e nenhuma das 3 funcionou. Possivelmente por que isso aconteceu? Porque as configurações desta opção aqui são de uma 3060 Ti LHR Samsung. Neste caso, se você tiver uma Samsung, então é mais fácil de estabilizar. Eu peguei um Core Clock, né, que eu achei na internet e que eu fui tirando dúvidas com os meus amigos da comunidade, e um Memory Clock. Comecei de baixo, então comecei com 1500 de Memory Clock, fui subindo, né, até eu ver onde a placa ficava estável e me trazia um mega hash legal. Pode ser que neste caso aqui você consiga subir mais MHz na memória Hynix, tá? Essa placa ela é capaz de fazer uns 42 MHz estável. Lembrando que esse estável ele sempre muda. Então a gente está aqui, ó, 42.66, às vezes faz 39.9, mas ele sempre fica nessa média aí de 40 a 41 MHz. Então, com essa configuração aqui de 1500 de Absolute Core Clock e 1750 de Memory Clock, 0 de Power Limit, nesta Hynix e principalmente nas outras Hynix que eu acabei testando, o Power Limit ele é um limitador de desempenho e ele não vai deixar rodar o seu sistema estável. Já está aqui minerando por 1 dia e 15 horas, o que é bastante estável, né? 1 dia e 15 horas dificilmente vai acontecer algum problema no meio do caminho. A gente está fazendo os 40 MHz, não tem uma média aqui no NB Miner para dizer para vocês quanto tempo deu, mas já deu 1410 shares. Se a gente olhar um comparativo assim com quantos MHz tem a 1660 Super, está numa média aceitável. O consumo dessa placa, e assim como as outras LHR, na mineração de Ethereum, ele varia. Tá? Como você pode ver aqui no NB Miner eu estou tendo 158 de power, do nada abaixo para 105. Nada sobe para 150, mas ele fica nessa margem de 110 a 160 watts. O que eu encontrei de melhor perfil para ficar estável foi essa configuração dessa placa. Todas as placas LHR, tá? Sejam 3060 LHR V2, 3060 Ti LHR, 3070 LHR, 3080 LHR, 3080 Ti LHR, mostram que necessitam de um perfil específico, dependendo da memória que veio na placa, de um perfil específico para cada placa. Ou seja, estou com um investidor que está com 7 3080 Ti e cada uma delas tem um perfil certinho para você colocar de overclock para sua placa. Então a gente volta no tempo onde a gente tinha que colocar os perfis de overclock e tentar afinar o máximo possível para chegar numa configuração estável. É estável, com toda certeza, essas placas elas funcionam no Ethereum, como eu acabei de mostrar para vocês. Você só vai ter que ter um pouquinho de dedicação para poder achar aquele sweet spot do overclock da sua placa de vídeo. Parte de consumo a gente sabe que ainda está variando bastante, principalmente para quem minera Ethereum. No Ergo, essa placa ela faz 130 MHz, infelizmente, com o desbloqueio do NB Miner na versão 39.5 não obtivemos maiores rendimentos no Ergo, então a gente não conseguiu passar de 130 MHz. Mas as próximas atualizações com certeza a gente vai conseguir fazer mais do que 130 MHz e o desbloqueio ele vai melhorando a cada vez mais. Vamos desbloquear 100% dessas placas no Ethereum? Não sei, acredito eu que sim, né? Uma corrida quanto tempo aí, NB Miner, não só o NB Miner, então eu posso estar passando essa configuração aqui para vocês, mas ela pode funcionar no T-Rex, pode funcionar no Low Miner, no G Miner, que já são mineradores que conseguem desbloquear 70% do desempenho dessa placa no Ethereum. No mais, pessoal, queria trazer esse vídeo para vocês atualizando, né? A gente passou um dia inteiro configurando essa placa para poder deixar estável nesse sistema de rig mista, tá? Aqui também tem algumas variantes aí que influenciam quando você coloca mais placas LHR no sistema, mas é sempre aquilo, achar o sweet spot da placa, você vai ter uma ótima placa para minerar, tá? Temperatura ok dessa placa, é o modelo PNY mais de entrada, não é o modelo mais top como a ROG Strix ou Gigabyte, etc. Mas a gente tem uma temperatura ok e até porque eu estou em volta aqui de 15 placas de vídeo, então tá bem quente aqui dentro do quarto. Pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o joinha, ativar o sininho e deixar seu comentário aqui embaixo. Se você tiver uma 3060 Ti LHR ou outra placa LHR e também teve problemas com configurações, deixa aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Um grande abraço para vocês e até a próxima.